O estudo bíblico para hoje é a história de Esther na Bíblia. A história de Esther é uma das mais conhecidas da Bíblia. Está registrada no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Esther foi uma judia exilada na Pérsia. A história de Esther é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrada no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Esther foi uma judia exilada na Pérsia e viveu durante o período do reinado de Assuero, conhecido como Xerxes, entre os anos de 486 e 465 a.C. Neste estudo bíblico, conheceremos mais sobre quem foi Esther na Bíblia. Quem foi Esther na Bíblia? Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail, e como já dissemos, uma judia exilada na Pérsia. Esther foi criada pelo seu primo Mardoqueu. O nome Esther, muito provavelmente, vem da persa, Estara, e significa estrela. Mas alguns intérpretes sugerem que talvez seu nome tenha ligação com o nome de uma deusa babilônica, Istar. Já o seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, um tipo de arbusto. No texto bíblico, Esther é descrita como uma mulher que possuía notável beleza, tanto que ela foi contada entre as mais formosas do reino. O texto bíblico também enfatiza a bravura e a lealdade de Esther para com o povo judeu. A história de Esther. Esther se torna rainha. Certo dia, o rei da Pérsia realizou uma festividade para o povo na fortaleza de Suzã. Enquanto ele dava um banquete para homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Em um determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença usando a coroa real. A rainha se recusou a cumprir tal ordem porque, muito provavelmente, implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha, Assuero o destituiu do posto. Mais tarde ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia em seu harém, e Esther estava entre essas jovens. Esther então alcançou o favor na corte de Assuero, isto é, ela conseguiu o agrado necessário para poder sobreviver na corte. Obviamente, isso foi resultado da providência divina. Esther, capítulo 2, versículo 17, 5 e 2. Esther foi submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Passando esse período, Esther foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e a chamasse pelo nome. Isto foi o que aconteceu com Esther. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele o favor e a benevolência mais do que todas as outras virgens. Está no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Assim, Esther foi coroada a rainha no lugar de Vasti. Foi feito um banquete pela coroação de Esther. Após se tornar rainha, Esther passou a viver no palácio em Suzã. A rainha Esther é informada sobre o plano de Amã. Amã, um importante príncipe do Império da Pérsia, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, por conta de que Mardoqueu não se inclinava perante ele. A descrição de Amã como agagita sugere uma possível origem amalequita ao povo que era inimigo mortal de Israel. Mardoqueu contou a Esther o terrível plano de genocídio que Amã iria executar e lhe pediu para interceder perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar a sua própria cabeça em risco. Então Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que
Deus providencialmente poderia ter determinado os acontecimentos em sua vida para que ela pudesse estar exatamente em uma posição em que pudesse agir em favor dos judeus. Ester capítulo 4, versículo 14. Vale dizer que até aquele momento, o rei não sabia que Ester era de origem judaica. Assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Ester conclamou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. A rainha Ester usa de sabedoria e intercede pelos judeus. Após os 3 dias, Ester se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. Assuero, assentado no seu trono, viu Ester parada no pátio e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão em favor de Ester, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria e disse-lhe que daria a ela até mesmo a metade de seu reino. Ester, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou juntamente com Amã para participarem de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Ester solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Ester revelou para o rei que ela era judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Ester também contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade. O rei ficou muito furioso e deixou o banquete indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida a Ester. Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã de Ester. Aquela foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Porventura, queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Ester, capítulo 7, versículo 8. Quando o rei exclamou estas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da linha para Amã e cobriram o seu rosto. Às vezes era costume entre os gregos e romanos cobrir o rosto de um sentenciado à morte. Porém, entre os persas, essa é a única referência desse costume. Amã foi então enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Ester conseguiu fazer com que um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito de legítima defesa. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Talvez o pedido de Ester para que um segundo dia de matança ocorresse demonstrasse que havia ali em Susã grande ódio contra os judeus. Ester, capítulo 9, versículo 13 e 14. Ao todo, foram mortos mais de 75 mil inimigos que odiavam o povo judeu. Porém, eles não tocaram nos despojos de seus inimigos. Talvez aqui possa ser visto um contraste com que o episódio em que os despojos dos amalequitas foram tomados, o fato que levou o fim de Saul, está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 a 19. Devido a todo aquele acontecimento, foi estabelecida a festa de Purim, uma das celebrações permanentes em Israel. A história de Ester certamente nos leva a refletir sobre a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos, bem como a importância de confiarmos em Deus, ainda que isto coloque em risco a nossa própria vida. Também devemos nos atentar para o fato de que devemos agir com sabedoria, sempre intercedendo a Deus para que Ele direcione as nossas ações. Amém? Aqui foi um pouco para você nesse estudo bíblico da história de Ester. Recebe essa palavra no seu coração e tome posse.